Fala, Audaz, tudo bem com você? No dia de hoje eu quero conversar sobre alguns pressupostos do método Nemawashi de comunicação empática, que é o método pelo qual você vem sendo conduzido dentro do programa Audaz, tá? Estou querendo conversar com você sobre esse assunto, por quê? Porque eu sei que muitas vezes quando a gente pensa em se expor, em conversar com outra pessoa, em transmitir aquilo que a gente pensa, existem vozes dentro da nossa cabeça que nos impedem de fazer as coisas. E essas vozes podem ser algumas crenças, podem ser vozes dos outros, ou seja, crenças dos outros, ou até mesmo alguma dessas etapas que eu vou listar aqui com você como sendo pressupostos facilitadores, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa, todas as comunicações são feitas às pessoas, ou seja, você nunca vai falar com uma máquina. Então, se você vai se comunicar com uma pessoa, seja numa conversa, numa apresentação de TCC, numa, numa apresentação no seu trabalho, numa carta de vendas, num contato de um a um com o seu cliente de personal trainer, seja com quem for, todas as comunicações são feitas para pessoas. E elas, por sua vez, têm razão e emoção, sendo gerenciadas pelo mesmo cérebro, pela mesma mente. Isso quer dizer que você não pode ignorar nenhum dos dois atributos. Se eu sou cabeleireira, eu sei que eu tenho que apresentar um cabelo que deixa a pessoa se sentindo bem, mas racionalmente eu tenho que apresentar para ela meios de manter aquele cabelo até a próxima vez em que a gente se encontrar para que ela faça a manutenção. Eu tenho que dar informações de que é importante manutenção, e essas são informações de razão, mas eu tenho que promover para ela, que facilitar para ela o caminho onde ela se sinta bem, né? Um outro pressuposto é: eu sempre deixarei uma marca. Se eu falar ou se eu não falar, eu sempre vou deixar uma marca, mesmo que eu não queira. Então, se eu falar alguma coisa numa reunião, numa conversa, numa carta de vendas, num conteúdo para a internet, se eu falar ou se eu não falar, eu sempre serei julgado. E isso é importante que você tenha ciência. Por isso que a gente tem que te capacitar para falar as melhores coisas, da melhor maneira possível, tá? A ideia do script não é você pegar um monte de linhas com lacunas para você preencher e aí falar uma coisa meio pronta. Não, é justamente o contrário. O script serve para você enquadrar a sua ideia num modelo de comunicação eficaz. Mas essa ideia tem que existir já antes. O script nunca vai te dar uma ideia. O script vai viabilizar você comunicar a tua ideia para alguém. Mas a ideia tem que existir. Se você é um personal trainer, você tem que ter ideia do que você vai apresentar. Se você é cabeleireira, você tem que ter ideia do que você vai apresentar para a tua cliente. Se você é advogada, você tem que ter ideia do que você pretende apresentar. Você pode não saber as melhores palavras ou a forma mais orquestrada de se expressar. Então, para essa forma orquestrada de se expressar, vem o script. Mas você tem que saber qual é o teu ramo de atuação, que tipo de cliente você pretende ter, qual tipo de entrega de trabalho que você vai fazer. Então, essa ideia anterior, ela tem que existir, porque o script ele vai ser só como se fosse, como se fosse comparar o cano e a água. A água já existe. A água existe em lagos, represas, rios, e eu utilizo o cano para quê? Para transmitir essa água para casa das pessoas. Então, o script ele tem que ser só um caninho, ele tem que ser só um mediador, um facilitador, tá? Outro pressuposto importante: se eu me interessar pela outra pessoa, eu certamente vou conseguir entendê-la melhor, se eu me interessar por ela. Mas se eu me interesso pelos interesses dela, então ela pode me compreender melhor. Por quê? Quando eu converso sobre os interesses da outra pessoa, eu faço com que o olhar dela se volte para mim. E nesse momento eu tenho talvez a coisa mais valiosa de todo o marketing, que é a atenção da pessoa. Você encontra no Facebook, no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais, nos jornais, na televisão, pessoas e marcas pagando caro para aparecerem e terem a atenção das pessoas.
Então, se você consegue conversar com as pessoas sobre os interesses delas, e não sobre a técnica que você quer ensinar, mas sim pelos interesses dela, aí sim você tem a atenção delas com certeza, tá? Outro pressuposto, não interessa em qual contexto. Ah, eu sempre terei algum interesse oculto e isso não é pecado. Não interessa se eu estou conversando com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha cliente, com um lead, né, uma pessoa que ainda não é uma cliente, se eu estou conversando com o meu cunhado, se eu estou conversando com o meu chefe na empresa, se eu estou conversando com um desconhecido, eu sempre numa conversa tenho um interesse oculto. Sempre. E isso não é pecado. Então você não tem que se martirizar ou evitar uma conversa porque você não quer parecer interesseiro. Todas as pessoas têm interesse em várias coisas. E não é pecado ter interesse. O pecado é você ser mau caráter. É você manipular as pessoas. E não é isso que nós ensinamos aqui. Você vai sempre expor qual é o seu interesse, só que do jeito mais inteligente possível. Então não é pecado vender, não é pecado demonstrar o interesse que você tem nas pessoas, tá? Ah, mas ela vai me julgar. Ela vai te julgar mesmo se você não fala nada. Bom? Outro pressuposto. Todo comunicado vende algo, mesmo que você não queira. Então você vende a sua opinião. Quando você conversa com alguém e está falando sua opinião para outra pessoa, você está vendendo para ela a R$0, mas você está ali fazendo uma venda da sua opinião. Tem gente que cobra por isso. É tanto que você conhece consultores de RH, consultores de imagem, consultores de marketing, consultores de negócios, que vão fazer o quê? Eles vão dar opinião sobre o seu negócio. Ou quando você, personal trainer, dá a sua consultoria, você está dando a sua opinião sobre qual seria o melhor treino. Você não está treinando a pessoa, então você vende sua opinião. Você também, nas conversas, vende a sua autoridade, quando você fala sobre alguma coisa que você fez, algum resultado que você tenha. Você vende o seu conhecimento, você vende os seus produtos, suas ideias. Então, toda a conversa que a gente tem na vida, a gente utiliza a conversa para vender, por mais que a gente não goste dessa palavra venda. Ela já acontece naturalmente, tá? Outro pressuposto super importante, e vai anotando se você precisar, tá? Lidar com as emoções das pessoas é um grande presente e não uma, uma manipulação ou, sei lá, um karma. Não, não é isso. Lidar com as emoções das pessoas é um presente. Por que isso? Porque são as emoções que decidem as coisas. Se eu, por exemplo, como hipnoterapeuta, e acontece isso comigo, tá? Eu vejo que uma pessoa tem compulsão alimentar, a hipnoterapia ajuda nisso? Ajuda. Você acha que seria certo eu, sabendo que a hipnoterapia ajuda na compulsão alimentar, eu não falar para as pessoas que a hipnoterapia ajuda? Só porque eu tenho medo de vender, medo de parecer interesseiro? Você acha que se eu for um personal trainer ou até mesmo um profissional de educação física, é um pecado eu mexer com as emoções das pessoas para fazer elas entenderem o quanto é importante treinar, o quanto é importante prevenir várias doenças só pelo fato de eu fazer uma prática de exercício físico? Cara, não é pecado. Não é pecado. Você só não sabe como fazer isso. E tá tudo bem. A gente tá aqui para aprender. Mas você não fazer porque acha que isso é um pecado ou porque vai soar como, sei lá, sensacionalismo, aí é simplesmente uma vozinha dentro da sua cabeça, uma crença que hoje te limita a fazer o que precisa ser feito, tá? E por último, a sua missão nunca poderá ser impedida pelas suas crenças limitantes, impeditivas. A missão é sempre mais importante do que qualquer outra coisa. Você, enquanto profissional de educação física, se você não tem uma missão, sugiro que você estipule uma missão. Porque todo negócio tem uma missão. Missão, visão, valores. Se você é uma farmacêutica, você tem que ter missão, visão e valores. Mesmo que você hoje tenha uma loja e queira mais para frente vender outros tipos de produtos, até mesmo não ter na loja e ganhar o seu sustento de outra forma. Quando você estipula missão, visão e valores, você fala assim: a minha missão, vou dar um exemplo. A minha missão é diminuir o sofrimento das pessoas que têm mais de 35 anos, do ponto de vista da saúde. Esse meu pitch de visão, de missão, perdão,
É uma missão que pode servir tanto para o profissional de educação física quanto para aquele que trabalha com farmacêutica. Depende, se eu direcionar os meus produtos sempre para essa missão. Quando eu estipulo a minha missão, eu estou estipulando qual é a direção do meu trabalho. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu falo o que eu falo? Por que são esses exercícios que eu passo e não outros? Por que são esses produtos que eu ofereço e não outros? Por que eu prefiro trabalhar de manhã ao invés de trabalhar à noite? Eu consigo direcionar tudo o que eu faço e as coisas passam a ter mais sentido, tá? Uma coisa era eu, no passado, trabalhar com coaching e com hipnoterapia. Outra coisa é eu usar tudo aquilo que eu aprendi no coaching e na hipnoterapia para ajudar as pessoas a falarem em público, para se exporem para público. É muito diferente. Agora continuo com o coaching, eu continuo com a hipnose, mas agora eu direciono todas as minhas ações para um resultado bem específico. E o resultado é ajudar as pessoas a falarem em público, sem trauma, sem um ambiente hostil, tá? Então a minha missão nunca pode ser impedida só porque eu acredito em coisas que me limitam. Só porque eu acredito que vão achar isso, que vão achar aquilo, ou porque eu acredito que se eu fizer isso, eu posso ser mal interpretado, porque eu acredito que pessoas que ficam vendendo são inconvenientes e não é verdade. Já aconteceram várias vendas na sua vida que não foram inconvenientes. Isso comprova que acreditar que venda é um processo de inconveniência é uma crença completamente equivocada, tá? Então, eu passei para você aqui alguns dos pressupostos do Nemawashi, porque esses pressupostos vão sim direcionar vários dos nossos bate-papos de agora em diante, tá? Então, todas as comunicações são feitas para pessoas e não para máquinas. Então, essas pessoas têm razão e emoção e eu não posso ignorar nenhum desses pontos. Eu sempre deixarei uma marca, mesmo que eu não queira. Se eu falar ou se eu não falar, eu serei julgado. Se eu me interessar pela outra pessoa, eu posso entendê-la melhor. Mas se eu me interessar pelos interesses da outra pessoa, então ela tem o potencial de me entender melhor, porque ela vai ter atenção em mim. Não interessa em qual contexto, eu sempre terei algum interesse oculto e isso não é pecado. Toda comunicação vem de algo, por mais que eu não queira, nem que seja a minha opinião, a minha autoridade, o meu conhecimento, o meu produto, minhas ideias. Lidar com as emoções dos outros é um grande presente, porque são as emoções que decidem as coisas e o meu processo de venda sempre vai fazer com que a pessoa tome decisões inteligentes. E a minha missão nunca pode ser impedida pelas minhas crenças, porque crenças que são inadequadas, elas podem e devem ser trocadas por crenças melhores, tá bom? Minha missão é sempre mais importante do que qualquer outra coisa. Então, meu bate-papo com você hoje era isso. Eu estou falando bem de pertinho, porque eu estou falando do computador aqui. Inclusive, eu anotei as coisas e fui falando conforme eu anotei. Espero que você tenha entendido e que você entre de cabeça agora nesse próximo conteúdo, porque ele é muito, muito, muito útil. Como um cano que conduz a água. Ele é um meio para você entregar aquilo que você tem que falar. Tá bom? Um abraço e até a próxima.